E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje quero comentar com vocês rapidamente do porquê eu estou usando calibragens diferentes que o manual pede e vou contar para vocês o que eu tenho usado, o que eu tenho achado sobre isso. Antes de falar exatamente os números, eu quero comentar algumas coisas. Pessoal, aqui no nosso país nós temos grandes nomes, grandes referências do motociclismo, que são Durval Careca, Leandro Melo, o Júnior, meu mecânico, e o China, do IBMM, que são grandes pessoas no YouTube, no Instagram e etc., no mundo do motociclismo e também alguns deles na TV, tá? E por incrível que pareça, todos eles concordam que nem sempre a calibragem do manual é a recomendada para o seu uso, tá? O primeiro contato que eu tive com esse tipo de pensamento foi quando eu fiz o curso de pilotagem com o Leandro Melo, que é um desses nomes que eu citei. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem ele. E no curso de pilotagem ele já deu essa noção de que as calibragens que o manual pede são sempre muito altas. Isso deixa o pneu muito duro e acaba perdendo aderência. Um segundo contato que eu sempre tive foi também com o Durval Careca. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sempre acompanho o trabalho dele aqui no YouTube. E ele é um cara também a favor de diminuir as calibragens, os números de pressão frente aos números que o manual pede. E por fim, quando finalmente eu resolvi ceder a esse tipo de pensamento, foi quando o Júnior, que é meu mecânico, e o vistoriador técnico do Superbike, e ele também foi a favor de eu diminuir os números de calibragem que eu uso na minha moto. Eu vou explicar tudo isso agora para vocês. Na última revisão que eu fiz na minha moto, o Júnior, na hora que ele foi olhar os meus pneus, ele percebeu que o pneu dianteiro ele estava meio escamado, meio deformadinho, assim, com umas ondulações. E aí ele começou a perguntar o que eu fazia com a moto, meu uso, etc. E até que ele chegou num momento: você usa a calibragem que o manual pede. E eu falei: putz, pior que eu uso mesmo. E aí a gente entrou nesse assunto e ele também compartilha da mesma opinião de todos esses nomes que eu citei. E foi aí que de fato eu comecei a usar calibragens menores. Já vou contar para vocês os números e o que eu tenho achado sobre isso. Pessoal, uma coisa que eu tenho aprendido nas últimas semanas, nos últimos meses, é que nem sempre o que o manual pede é aquilo, isso é o que vai fazer mais sentido para o seu uso, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. O manual pede para trocar o fluido de freio a cada 2 anos. Acontece que na última revisão, com 1 ano e 5, 6 meses mais ou menos, o fluido de freio já estava totalmente ruim. Quando o Júnior abriu lá, fez o teste, então ele já estava ruim e a gente precisou trocar antes da hora. Então tá aqui um exemplo. O manual estima mais ou menos a cada 2 anos, mas dependendo do seu uso, dependendo de como e quanto você usa a sua moto, esse período pode se prolongar ou diminuir, entendeu? Então isso aqui é um exemplo de que o que o manual recomendou para mim não serviu, tá? Uma outra coisa: na última revisão de 42 mil quilômetros não estava citado para trocar o filtro de ar, tá? Só que o Júnior abriu lá e o filtro de ar estava preto, realmente bem sujo. Nós resolvemos antecipar a troca. Ou seja, mais uma vez, o manual deu uma estimativa, mas para o meu uso, que é bem intenso, eu uso a moto todo dia, para tudo, para toda hora, o filtro já estava bem sujo. Então assim, depende do uso. Os números podem postergar ou diminuir conforme a sua realidade com a sua moto. Então você tem esses exemplos de que nem sempre o que o manual pede é o recomendado. Tem o polêmico número também lá da troca de óleo, 12 mil quilômetros, 6 mil quilômetros. No fim, você faz o que você bem entende da sua moto e forma a sua opinião quanto a isso e adere o que você acha que faz sentido ou não, né? Mas é uma coisa também que o Júnior discorda e a maioria das pessoas discordam de que trocar óleo com 12 mil quilômetros, na verdade essas pessoas concordam, né, que trocar o óleo com 12 mil quilômetros é muito longe, é muito longo, não é tão bom assim para nossas realidades do Brasil. Tem vídeo aqui no canal
sobre isso, e muitos de vocês já viram e já entenderam a minha opinião e a opinião do Júnior também quanto a isso. E na questão dos pneus, creio eu que se enquadra na mesma coisa, tá, pessoal? Então, assim, para o meu uso, que é na grande parte urbano e rodoviário, na maior parte do tempo eu estou sozinho, eu sou leve, aí média de 60 quilos, as calibragens originais é muito cheio, tanto é que já estava até deformando o meu pneu, deixando ele mais onduladinho, porque ele acaba quicando no chão, né? E de fato, eu sempre senti muita vibração no guidão na hora de passar nas buraqueiras das nossas ruas, né? Então, o Júnior sugeriu eu abaixar essas calibragens e fazer um teste. E eu já vou falar para vocês esses números. O Shin do IBMM também trouxe uns conceitos bem legais. Ele só você procurar no canal do YouTube dele, que ele já comentou sobre isso, de que a calibragem que o manual pede, ela visa durabilidade e poluição e menor índice de poluentes, tá? Então, a calibragem que o manual pede, ela não necessariamente significa que você vai ter mais segurança e performance, e sim durabilidade e menor índice de poluentes. Mas se você quer mais performance, você precisa abaixar a calibragem para o pneu sentar mais e ter mais atrito com o chão. É assim que se usa nas pistas, então nenhum piloto lá de alto desempenho no moto velocidade, ele está usando calibragem que o original, que o manual pede, porque senão a moto dele vai escorregar com certeza naquele uso esportivo. Então, no fim, você vai decidir o que você prioriza. Se você prioriza conforto e segurança, abaixa um pouco as calibragens. Se você prefere durabilidade e menor índice de poluentes, use as calibragens originais. Um outro conceito muito legal que o Júnior me passou, que na cabeça dele e na minha também fez muito sentido isso, é a incoerência desses números. Porque se você pegar o manual de uma CB 650, por exemplo, se você pegar o manual de uma V-Strom 1000 e o manual da CB 500, todas elas vão recomendar 36 na frente, 42 atrás. Como isso é possível? Motos totalmente diferentes, para usos diferentes, com pesos diferentes, medidas de pneus diferentes, sugerindo a mesma calibragem. Então, isso é um pouco incoerente na opinião do Júnior e na minha. Então, por isso que ele é a favor de você adequar conforme o seu uso, conforme a carga que você carrega e o tipo de moto que você tem. Bom, pessoal, o que o Júnior sugeriu para mim é mais ou menos o que esses grandes nomes também sugerem para calibragem. Eu tenho usado 32 libras na frente e 34 libras atrás para um uso leve, ou seja, só eu na moto e a moto leve, sem muita carga, tá? É isso que eu tenho usado no dia a dia. E para moto pesada, ou seja, garupa ou muita bagagem, o Júnior sugeriu 32 libras na frente e 38 libras atrás. E pessoal, o que eu posso dizer? O que eu senti de diferença na moto? O primeiro ponto que eu gostei demais é que a moto está mais no chão, tá? Eu sinto que ela pendula com mais tranquilidade, assim, de forma mais suave. E também ela tem muito mais gripe, tem muito mais atrito no chão. Uma das coisas que eu percebi muita diferença é quando a gente está fazendo uma curva pendulada, assim, deitado, você acaba passando de uma faixa para outra, passando em cima daqueles olhos de gatos pequenininhos que ficam em cima das faixas. Com a calibragem original, quando eu estava pendulado e passava em cima daquilo, eu sentia que a moto perdia totalmente a aderência enquanto ela estava em cima do olho de gato. Quando ela caía, ela voltava a ter aderência. Com a calibragem mais baixa, eu percebo que ela não perde o atrito em momento algum, mesmo estando em cima do olho de gato. Ou seja, é um exemplo de que, de fato, a segurança aumentou. O pneu tem escorregado menos e isso te dá mais segurança na hora de pilotar, tá? Outra coisa que eu percebi é que ela tem quicado menos, pulado menos na buraqueira, que me gera mais conforto, tá? Não percebi diferenças no consumo de combustível, tá? Você não percebe diferença aos olhos na deformação do pneu quando a moto está em cima do pneu, tá? Então essa diferença de calibragem você não observa que o pneu está mais baixo ou mais alto, então é uma diferença sutil, você vai perceber mais na prática.
E então não percebi diferença no consumo de combustível, não sei se vai dar diferença na durabilidade no pneu, então vale testar isso e eu vou contar isso para vocês ao longo do tempo, tá? Então é isso que eu tenho usado nos últimos tempos e eu gostei muito, não pretendo voltar para a calibragem original, beleza? Pessoal, no fim, isso não é uma verdade absoluta, é simplesmente o que eu decidi fazer, o que eu tenho feito, tá? Vale você experimentar na sua, ver se você gosta, ver se faz sentido para você. Vale você pensar o que mais você quer, se é durabilidade e menor emissão de poluentes, ou se você quer mais conforto e estabilidade e segurança. Então, nesses dois de cá, conforto e estabilidade, calibragens menores. Nesses dois de cá, durabilidade e menor emissão de poluentes com calibragens mais altas, tá? Então, vale você decidir o que você prefere e escolher um desses mundos. Também você pode aproximar os dois mundos, né? Não deixando o pneu tão vazio, também não deixando o pneu tão cheio, mais ou menos aí o meio termo, tá? Então, assim, esses números que eu tenho usado, se você pegar no mundo do moto velocidade, no mundo esportivo, eles usam números menores ainda para eles terem o máximo de desempenho do pneu e segurança. Mas, claro, ali eles não estão visando durabilidade. Então, a gente não pode trazer o mundo do moto velocidade para o nosso mundo aqui da rua. São mundos diferentes, mas grandes conceitos que tem de lá, eu acho que vale a gente filtrar e trazer um pouco para cá, para a gente poder entender um pouquinho o princípio das coisas, beleza? Pessoal, é isso que eu tenho feito ultimamente, tenho usado esses números que eu já comentei com vocês, tenho gostado e se você quiser testar isso na sua moto, teste, ande e deixe aqui nos comentários o que você achou. No fim, isso aqui é só um compartilhamento do que eu tenho feito, da minha opinião e da minha experiência, tá? Isso não é uma verdade absoluta. No fim, quem toma a decisão de quantas libras você vai pôr no seu pneu é sua e apenas sua. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.